Na dança sutil das vibrações, o universo tece seus fios Na TV Engar, o programa que desperta sua consciência e eleva suas vibrações. Conexão Energética, apresentado por Fabiana Condo e Anderson Souza. Energia, equilíbrio e transformação interior. TV Engar, a TV do futuro chegou. Olá, estamos começando mais um episódio do Conexão Energética. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o horário que você esteja aí assistindo. Fábio, tudo bem? Nossa, maravilhosamente, com uma convidada mega especial, na Pois verdade. é, Fábio. E como a gente fala, né, o mundo de conexões energéticas, e a gente recebeu uma frase agora maravilhosa. Qual foi a frase? Do místico Fábio, à do místico ciência. à ciência. Foi linda essa frase, pegamos para nós, viu? Porque hoje a gente vai falar algo que está além das energias, digamos assim. Não, e é milenar, né? É uma coisa assim... Gente, eu vou falar bem a verdade, apesar de ser da oriental, eu tenho pouco conhecimento. Mas então vamos Vamos apresentá-la apresentar? para que ela fale melhor do que a Exato, gente, né? com a especialista, não com a gente, né? Vamos apresentá-la, Anderson. Então, é um prazer te ter aqui. Maria Cecílio, é isso? Isso. É um prazer e eu gostaria que você falasse um pouco de você pra gente, antes da gente se aprofundar no tema, por gentileza. Como que você chegou a tudo isso, né? Pois é. Qual foi o É caminho, uma né? longa história. Então, mas um pouquinho a gente gostaria de saber, né, Anderson? Bom, eu sou uma professora pesquisadora da Universidade Estadual de Maringá, aposentada, né, que resolveu, depois da aposentadoria, me dedicar exclusivamente às terapias holísticas, né, uma visão integral, plena, do que é o desenvolvimento humano, né? E para isso eu já vinha me preparando há muito tempo. Desde 1989, quando eu tive o primeiro contato com essa possibilidade de uma vertente diferenciada de tratamento para que as pessoas pudessem descobrir a sua própria forma de autocura, é que eu venho me encaminhando para esses estudos, né? E após a aposentadoria foi o que eu fiz. Trabalhei junto com algumas colegas para que a gente pudesse ter um espaço específico para atendimento à população com terapias holísticas. Então, desde então, né, eu fiz o que as pessoas hoje estão chamando de uma mudança de campo, né, mas sem deixar as minhas raízes. Eu saí do campo da educação, dos direitos humanos para o desenvolvimento humano exclusivamente, mas voltado mais para a medicina oriental. Ah, é verdade, esquecemos de falar sobre isso, né? Que nós vamos falar hoje sobre a medicina chinesa. E conta um pouquinho sobre a medicina chinesa, como que você chegou até ela, né? Porque você começou a contar da sua história, e como que você chegou até essa... Então, como eu havia dito, em 1989 eu passei por um procedimento cirúrgico e nessa época eu já precisei da medicina chinesa, especificamente na época, para conter uma hemorragia, né? E a partir de então, foi uma extração dentária de terceiro molar, que na época ainda era bastante rudimentar a forma de se praticar isso, né? A ciência não tinha desenvolvido tantas técnicas como hoje, e eu tive um problema de sangramento excessivo e foi a medicina chinesa que me ajudou na contenção, né? Para minha sorte, né, o profissional que fez a cirurgia, ele tinha entendimento sobre medicina chinesa e ele conseguiu com agulhamento conter o sangramento. E a partir daí, então, a minha curiosidade foi aguçada em muito, né? E a partir daí que eu venho buscando sempre informações e buscando leituras e buscando experiências, até que eu decido, né, depois da aposentadoria, me dedicar exclusivamente a essa questão. Então, a medicina chinesa não é só um namoro, né? Ela foi uma prática, uma vivência, uma necessidade e que se tornou também ciência para mim a partir do momento que eu comecei a buscar informações e buscar cursos e buscar formação específica para que eu pudesse atender as pessoas com todo o critério necessário, né, que a ciência exige
com todos os protocolos que a gente precisa cumprir, né? Então, Interessante, né? Você pode explicar um pouco mais da medicina? Você estava contando para nós, né, Anderson, como começou, de onde veio, né? Mas é Tá. interessante ela te ajudar no estancamento. Sim. Foi uma ação, né, imediata que ocorreu e que teve um efeito muito profícuo, né? Então, isso chamou bastante atenção. Eu era ainda bastante jovem, né? Então, a gente sabe que os anos passam e as curiosidades ficam mais profundas e a gente tem mais capacidade de busca, né? Então, isso também ajudou muito. Mas deixa eu só me retornar um pouquinho ao período de pesquisa dentro da universidade, talvez isso ajude você a me entender melhor. Como eu sempre trabalhei na área de pesquisa e orientando trabalhos de mestrado e doutorado dentro da universidade, me chegavam questões muito diversas, né, para pesquisas. Isso também me ajudou a reforçar bastante a necessidade de alternativas, para que a gente possa ter alternativas para além do laboratório, para além dos medicamentos, né, para além daquilo que é algo extra para a nossa vida, né, um peso que a gente traz, que em alguns momentos são necessários, mas que na maioria dos momentos a gente não precisa deles e a gente acaba adquirindo esse hábito de consumir, né, medicamentos para ação química no nosso corpo. Então, assim, formas mais naturais de você se tratar, de você se cuidar. Então, durante um bom período também, eu estive fazendo parte do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos dentro da universidade, que é um órgão assessor do Ministério da Saúde, que também me deu mais vontade ainda, depois disso, né, de buscar mais alternativas para as pessoas, sabendo que eu poderia ainda contribuir com a população depois de aposentada. Esse foi um período em que eu tive muito contato com todo o processo de criação de medicamentos e liberação de medicamentos, criação de procedimentos cirúrgicos e tratamento pós-cirúrgicos, como que isso vinha acontecendo na nossa região. Então, são esses fatos todos que me levaram a tomar decisões mais sérias, né, de continuar trabalhando depois da aposentadoria, mas para a busca de alternativas para as populações. E a MTC, a Medicina Tradicional Chinesa, ela é assim conhecida, ela veio como uma luva nesse sentido, né? Porque trazia a possibilidade de fundamentar essas alternativas de trabalho. Então, o conhecimento dos métodos que foram todos criados por milhares de anos pela população chinesa especificamente, e depois a população japonesa e outras populações orientais, hoje nos dão um rol de possibilidades de processos de cura e de autocura, sem a necessidade de medicamentos. Né? E até porque eles têm todo um meridiano, né? Todo um trajeto de pontos ali. Eu não, olha, por incrível que pareça, eu não sei muito, mas o meu pai é acupunturista. Ele é oftalmo e acupunturista. E eu tô aqui agora me caindo um monte de ficha que eu sei muito pouco. Então, a medicina chinesa, ela tem um histórico de mais de 4.000 anos. Nossa, bastante. Né? Como a gente conhece como MTC, Medicina Tradicional Chinesa, ela vem pela tradição. Ela vem das pessoas passarem dentro das suas famílias, nas suas comunidades, os conhecimentos oralmente, vem da história oral. E mais tarde vem o registro científico e as universidades também vão se apropriando desse conhecimento, dessa sabedoria popular que se transforma em conhecimento e começa então uma aplicação mais metodológica, né? E a gente vem, depois desse processo de absorção mesmo da população por esses critérios novos que a universidade cria com a sabedoria popular, a gente vem com a ciência de que realmente você pode comprovar os efeitos dos processos. E aí eles se tornam métodos, né? Então nós temos métodos de tratamento. Conta para nós como que funciona, né, na técnica que você faz da medicina chinesa e quais os benefícios que causam, o que pode ser tratado, vamos falar mais assim, né, que é mais fácil. Porque hoje ela pode tratar diversas coisas, mas assim, qual que é a maior demanda, vamos falar assim, no seu espaço? A maior demanda, principalmente depois da pandemia, é a dona ansiedade. Você quer que eu imagine isso? Essa É a dona ansiedade. Deixa eu só
tentar entender uma coisa. Porque assim, eu confesso que eu até os anos 90, a única medicina oriental para mim era a acupuntura. Né? Porque era a única coisa que chegava para a gente. Uhum. E eu sempre costumo dizer aqui no programa que os anos 90, a gente não tinha nada disso. Se você falasse uma coisa dessa de energia, você era taxado de louco, de... Ainda é, viu? É? Não, mas hoje tem mais aceitação, né? Tem. Então, ô Maria, me diga uma coisa. O que exatamente é a sua parte na medicina medicina? chinesa. Tá. Porque assim, para a gente entender, até quem está em casa entender que não tem a ver com a acupuntura. Tem a ver. Não, mas digo assim, não é acupuntura, mas ele é ligado A acupuntura. à acupuntura em alguns pontos, digamos assim, é uma parte da acupuntura. Posso dizer que seja isso? Olha só. Quando a gente fala em acupuntura, a primeira ideia que vem é agulha, né? Não é? Agulha. No princípio, não era agulha. Eram pedaços de madeira, pedaços de pedra. E à medida em que o ser humano vai se desenvolvendo, ele vai descobrindo que, dependendo da madeira, ele tem uma reação diferente se ele colocar em cima de um ponto de dor, por exemplo, de uma região que ele machucou, né? De uma ferida. Então, ele vai começando a perceber, na sua relação com a natureza, que ele pode abstrair algo daquilo. Ele vai começando a desenvolver o seu pensamento para sentir a natureza e sentir o que faz bem para você. Então, por exemplo, você colocar uma madeira que lascou de uma árvore em cima de uma região que foi machucada, ela pode ter uma reação. Mas se essa madeira foi queimada e virou carvão e você coloca, ela tem uma outra reação. Então, com o passar do tempo, o ser humano vai descobrindo que ele tem uma relação muito íntima com a natureza. E essa relação íntima com a natureza que vai dando origem ao que a gente pode acupuntar, ou seja, o ponto que a gente pode relacionar com a natureza. Então, aí começa a acupuntura. Para deixar mais clara a palavra, né? Acupuntura é acupuntar, é você colocar, é você apontar um ponto em você. Então, isso historicamente vem sendo explorado e a gente ainda tem muitas descobertas para fazer nesse campo. Mas a gente já sabe que até mesmo na era do gelo já se encontra, né, peças anatômicas aí que historicamente são guardadas, as 7 chaves, que mostram sinais de que o homem já se agredia em algumas partes do corpo como um movimento de cura, que é uma espécie de acupuntura. Então, com a evolução dos tempos, se chega à agulha, né? Mas se chega à agulha de ouro, agulha de prata, agulha de aço, vários tipos de agulhas. Hoje, o mais comum é a de aço. Ninguém fica fazendo mais agulha de ouro para estar colocando em pontos. Bom, o ser humano vai descobrindo que ele precisa explorar o seu corpo e ele precisa cuidar do seu corpo. Né? E com essa exploração a gente chega hoje à ideia dos meridianos, que a Fabiana perguntou, né? Então, assim, o nosso corpo ele é feito de meridianos. São canais colaterais que atravessam o nosso corpo. Né? Então, nós temos canais nas mãos, nos pés, que atravessam todo o nosso corpo. É por isso que tem aquela técnica também chamada acupressão. A compressão também. É uma forma de acupuntar. Interessante. E você hoje tem também acupuntura sem agulha. Você nem precisa pressionar. É só localizar o ponto. E você localiza como? Você sabe, com o dedinho? Com um acúmulo energético. Para nós, o acúmulo energético é uma estase. Isso. Né? É uma estase. É um bloqueio. Aí você tira esse bloqueio, você desbloqueia. Isso, daí você usa a mão, percebe ali, interessante. Exatamente, trabalha a respiração. É interessante porque a gente está falando sobre isso, mas eu estava falando quantas técnicas hoje, né, Anderson, a gente está tendo de corpo, né, dessa liberação, eu chamo de autoconhecimento, né? Liberação energética, mas a gente está falando de, né, é a mesma coisa com nomes diferentes, através da pressão. E aí tem diversas técnicas, mas que todas elas levam para um resultado, né, bem parecido. Sim, que é a liberação. Isso. Interessante, né, porque tem pessoas como você que vão gostar mais da medicina chinesa, né, porque já tem também já falado bastante. E tem mais né? afinidade, às vezes, né? Isso. E tem gente que às vezes vai falar, né, uma agulha, não. E agora você está falando que não, que pode ser feito que sem nem agulha. isso precisa, né? Que isso é muito importante, não é? Para o pessoal saber.
Sim. Porque a grande maioria fala, ai, não vou com Tenho medo da agulha, agulha, tenho né? medo de agulha. Só para quem está em casa entender, então, que o ponto que ela vai tocar é tão específico quanto a agulha. Vai liberar igual, correto? Só que sem a dor da agulha. Ai, que maravilha, né? E o que ela vai aprender é ter um controle sobre as suas ações, né? Então, a gente sabe que existe uma zona no nosso cérebro, né, a chamada zona 25, que só você consegue acessar, né? Mas ninguém. Todas as terapias podem trabalhar o que quiser, não vão conseguir acessar, porque é só você que vai conseguir acessar. Para a medicina chinesa, é a caixa de controle central. São 9 pontos, né? A crânioacupuntura, contribuição japonesa, que vão mostrar para a gente que é uma zona de controle central. Então, você acessa essa zona de controle central a partir de alguns métodos que te ajudam a fazer isso. Depois que você aprende, você vai se auto-organizar, né? Então, assim, os processos de tratamento, geralmente, eles são processos de harmonização. Todos levam o mesmo objetivo, harmonizar você energeticamente. Então, se eu olho para minha mão e vejo que aqui tem um canal que é de intestino delgado, aqui tem um de coração, eu sei que esses 2 canais, eles vão se encontrar, né? Eu sei que isso tem uma relação com a minha concepção, com a sua concepção, com a concepção de cada ser humano, biologicamente falando, né? Porque o primeiro órgão que vai se formar é o coração, durante o processo de concepção. Para a medicina chinesa, é o coração que vai gerar o intestino delgado. Então, tudo no nosso corpo trabalha em pares. E esses pares estão relacionados com a natureza. Então, os elementos da natureza estão todos em nós. Se nós entendemos isso, nós conseguimos fazer um movimento de geração de energia no nosso corpo que pode levar a uma harmonização dentro de um processo de compreensão de que a nossa mente tenta relutar contra isso. E nós temos que trabalhar a nossa mente para dominar isso. Então, você faz um processo de geração de energia, de dominação de energia, de contra-dominação de energia, até que você consegue estabilizar a sua energia. E aí as dores somem. Cessam. Me explica melhor como que funciona em pares, que eu fiquei curiosa, e da natureza aí. Então, vamos lá. Como que funciona isso em Vamos pares? falar um pouco da parte prática, mais didática, né? Tipo, seria fogo, seria Sim. isso? Nós temos 5 órgãos. Sim. Para a natureza, nós temos também 5 elementos que correspondem a esses órgãos. Então, o coração corresponde ao fogo. O baço, a terra. Os rins, a água. O fígado, que eu estou vendo seu verdinho aí de fígado. Madeira. Pulmão, aço. Metais. Então, nós temos esses 5 elementos. E esses 5 elementos, eles precisam de energia na mesma quantidade. Então, de 100% de energia que a Fabiana produz durante o dia, 20% em cada órgão para que você esteja harmonizada. Se um desses órgãos te roubar um pouco mais de energia, os demais vão sofrer. Então, você precisa organizar isso. E todos os processos de terapia trabalham no mesmo caminho. Harmonizar. Sim, equilíbrio. Exatamente. E como que faz isso na medicina chinesa? Como que se faz isso? Bom, aí vem os métodos, né? Sim. Desde o agulhamento, Tá. Mas antes de falar sobre os métodos, só para a nível de esclarecimento, né? A medicina chinesa, de modo geral, ela trabalha com procedimentos sistêmicos. Ela não atende você para curar um machucadinho no dedo. Né? Se tiver um machucadinho nesse dedo aqui, e você chegar procurando a ajuda da medicina chinesa, o que vai ser tratado em você vai ser o teu intestino grosso. Então, se trata a raiz do problema, e não o problema em si. Não se trata doença. Se trata de disfunção. Que interessante. Então, pelo dedinho, que você sabe que é o órgão do intestino, você não trata o dedinho, mas você trata a raiz, que é o intestino. É a raiz. E que essa disfunção vai te gerar doenças no futuro. Sim, ela pode te causar desequilíbrio, o desequilíbrio vai gerar doenças. Vou dar um exemplo básico para você. Baço, que a gente estava falando da ansiedade, né? É o órgão responsável pela preocupação, né? Uma preocupação que vai começando a ficar exagerada, vira procrastinação e que vira ansiedade. Então, esse processo todo é uma disfunção do baço que vai causar, né? O baço não está funcionando como deveria, ele é a terra do seu corpo, o chão do seu corpo, e não está funcionando do jeito que deve. Está faltando energia ou está acumulando energia.
Então, essa falta ou excesso tem que ser corrigido. Então, o processo é de correção do seu baço. Então, você vai trabalhar a raiz. Você não vai trabalhar a ansiedade especificamente, você vai trabalhar o baço. E aí o baço vai te dizendo qual é o movimento que precisa ser feito, né? E aí você vai olhando como que está energeticamente os outros órgãos. Então, como que está o caminho de energia para os outros órgãos, vai mostrar se a gente precisa ainda fazer geração de energia ou não. Então, os encaminhamentos são avaliados, né, passo a passo. Então, cada método tem a sua forma de encaminhar isso. Você me perguntou da aurícula, Fabiana. A auriculoterapia é uma das formas mais efetivas e mais tranquilas que a gente tem, que não causa medo nas pessoas, causa curiosidade, né? Por quê? Nós trabalhamos com terapias holísticas. Então, na medicina chinesa, o holismo é o carro-chefe, né? Então, a gente trabalha você inteiro. A gente não trabalha a orelhinha. A orelhinha, ela é um prospecto do que é você. Sim. Então, se você olhar, eu vou mostrar meu pavilhão, que é bem grandinho, dá para ver bem, né? Se você olhar bem, o pavilhão, ele é um feto de cabeça para baixo. É isso que eu ia perguntar, porque eu já ouvi falar muito disso. Então, essa parte é a cabeça, né? Essa cava funda que você tem aqui, né, é o seu abdômen, sua coluna, suas pernas, seus braços, seus pés. Então, dentro de um pavilhão auricular, você tem uma média de 200 pontos que podem ser investigados para você saber se tem excesso ou deficiência de energia. E aí você vai trabalhar esta orelha a partir desta avaliação. Né? Nossa, interessante. Sim, só que para isso, para você chegar e mexer na orelha, antes você tem que fazer uma avaliação. Então, é essa avaliação que vai dar condições da gente perceber qual é o nível de dor que a pessoa tem, por qual órgão começar, se é para recarregar as baterias, né? Se é para gerar energia naquele momento, ou se é para corrigir algum excesso que algum órgão tem. Então, a gente vai trabalhar a partir daí. Como que se dá esse processo? Ele se dá pela avaliação inicial do paciente. Em seguida, você vai avaliar o pavilhão auricular e as condições da pessoa naquele momento, né? Feito isso, a gente tem um processo de massagem para estimulação do pavilhão auricular. Feito esse processo de massagem, os pontos se revelam mais, você consegue ter uma visão melhor, né, do pavilhão, e a partir daí você pode optar pela sangria, né, que é, a gente usa uma pequena agulhinha, muitas pessoas até conhecem, é uma agulhinha que é utilizada para medir a glicose, sabe? Só a pontinha, isso. sabe? Então, De insulina, né? Isso. Bem a dizer Isso. Aí você dá só aquela picadinha na pele, naquela região. Se tiver excesso, aquele sangue em excesso já sai. Se tiver dor naquela região, a dor já também vai se dissipando e imediatamente você já tem um alívio da pessoa, né? E qual que é a função da sangria? A sangria é tirar os excessos. Ah, tá. Pelo sangue? Ou pela... porque Interessante, se vai tiver liberar o fluxo, né? Isso que eu ia falar. Exatamente. Se você tiver um excesso, é porque está retendo alguma coisa que não deveria. Exatamente. Aí você tira e aí volta o fluxo normal da... Isso. Que Você interessante, viu né? como São que algumas precisa gotinhas. liberação, né? Algumas E gotinhas. eu fiz, eu queria passar para o pessoal, né? Eu tive a experiência lá atrás, eu trabalhei com uma pessoa que trabalhava com acupuntura e aurículo. E eu fiz, era uma semente, agora eu não Sementinhas, né? Eu lembro, também já de fiz. mostarda. não- Antigamente se utilizava a semente de couza e de mostarda, né? Hoje não se usa mais. eu fiz isso, meu Deus, eu estava na faculdade ainda, eu era, meu Deus, adolescente. Mas o que eu achei interessante é que você falou da massagem, mas ela me pediu para estimular aqueles pontos. E o que eu achei tão interessante que tinha uns pontos muito Doloridos. Gente, era muita dor. Eu falava, não, mas tem que estimular, isso aqui dói demais. Ela falou, não, tem que estimular, Fabiana. E o que significa isso? Então, os pontos a serem estimulados são os pontos que necessitam de energia, né? Você tem que estimular exatamente para que ele reaja, para que ele possa chamar energia para o local. Para a medicina chinesa, a gente diz que é para dar um de ti, né? Para chamar o ti, a energia, para aquele local.
Mas há muito tempo a gente já não usa mais as sementes, né? Porque é mais difícil a manipulação, a higienização, enfim, tem uma série de considerações a fazer. Teve uma época em que foi muito válido, historicamente, usar isso, né? Mas hoje a gente tem outros recursos. As pesquisas científicas já mostraram para a gente que é possível hoje usar um cristal radiônico programado em máquinas, né? Então, esses cristais, eles vão fazer a reposição de energia nos pontos em que você necessita. Você consegue explicar melhor, né? Aí já entrou num Já até brilhou, né? Ele adora. Que tipo de máquina que se utiliza? Tá, então vamos lá. Nós temos pesquisadores da área de engenharia, né? E principalmente na região de Mogi das Cruzes, profissionais daquela região, que desenvolveram isso nos anos 90. Através de trabalho de doutorado, eles fizeram todo um monitoramento para os seus alunos e conseguiram chegar ao desenvolvimento de uma máquina que faz a máquina como se fosse um computador mesmo, mas que vai conseguir padronizar o nível de energia que pode ser colocado naquelas pedrinhas. São pequenas partículas de quartzo. E aí eles conseguem concentrar. Da última leva, né, de organização desses processos de pesquisa, conseguiram chegar a 40 mil Hz em cada pedrinha. Nossa. Dessa. É isso que eu ia perguntar. E cada uma vai ter exatamente o mesmo nível que a outra. Sim, 40 Então, mil 40 Hz. mil hertz. 40 mil Hz. Aí a pessoa, em vez da sementinha, coloca ela. Isso. E não mexe. E fica Não aqui aperta. 40 mil hertz na orelha, Ele vai ficar lá emanando. é uma bateria. Né? Ele Como vai se fosse uma pulsando, né? bateriazinha. Emanando aquela energia para que Frequência. Só que conserte o seu organismo só vai buscar o que ele necessita. só que é necessário. Só que é necessário. Bom, por que a gente utiliza isso? Por que utilizava as sementinhas? Porque o nosso corpo, ele tem comandos específicos em cada área, né? Então, assim, esses receptores, eles vão buscar a informação de que tem a energia ali, vão mandar para o cérebro e o cérebro vai deslocar essa energia para onde precisa na quantidade certa. Então, nem sempre você vai usar tudo que tem ali, mas você tem uma reserva. Como o seu carro, você tem uma bateria lá, você não vai usar tudo de uma vez, né? Você vai usando conforme você precisa. O processo é muito parecido. Então, você vai deixar essas baterias ali por 5 dias. É o tempo que o seu corpo precisa para receber Buscar essas aquilo. informações e ir buscando. Então, os processos eles são feitos de 8 em 8 dias. São feitos em 10 sessões, uma vez por semana, porque você tem tempos para ensinar o seu cérebro a reagir a isso, né? E a aprender a utilizar essa energia e a produzir essa energia. Sim. A controlar, a dominar também. Alguma ameaça de disfunção, né? O seu organismo já vai reagir, já vai fazer isso sozinho depois de ter feito esse processo todo. E olha que interessante a gente ter feito esse convite, né? Porque eu parei no tempo. Eu parei na minha adolescência. Com aurículo de semente de mostarda. E agora você traz essa mega contribuição, né, Anderson? Eu até esses dias eu fiz a interessantíssimo. de grão de mostarda ainda. Muda E agora eu vou falar, ó, eu quero a das pedrinhas. dos quartos, Dos de 40 quartos mil. irradiados. Porque realmente assim, é que às vezes as pessoas não entendem Isso. essa questão de energizar, né? Mas aí você traz pra gente algo que é muito valioso. Então a pessoa vai pegar lá, é uma fração da pedra, Uhum. né? Ela não... Veja, é do tamanho de um grão de mostarda. Ela não vai ter que ser diferente porque vai ter que colocar um monte aqui. É. E aí você traz que nessa fraçãozinha se coloca 40 mil hertz. E já existem estudos para aumentar essa quantidade. Caramba. Né? Já tem pesquisadores trabalhando nisso. E para você ver como que essa fragmentação aguenta 40 mil hertz e vai aumentar. E isso vem para a gente, que às vezes a gente realmente pensa que é uma doença e está faltando energia. Né? Está faltando estimular alguma coisa que está parada. Faltando ou está em excesso. Ou está em Que é excesso. equilíbrio. Aí você traz isso para a orelha, com um pequeno pontinho. De 5 dias ela vai tentar equilibrar você. Por que eu falo tentar? Porque às vezes também a pessoa vai ter que fazer mais vezes. Ela vai ter que fazer pelo seguinte, a gente falou lá, a neurociência também tem a sua contribuição aí, né? Porque a medicina chinesa nasceu há mais de 4 mil anos
e 500 anos antes de Cristo a gente já tem registros de que a neurociência já era utilizada, né? Se utilizava da medicina chinesa, mas já era uma outra prática, porque viajou o mundo também. Então hoje a gente juntou isso, né? A neurociência com a medicina oriental, ela tem uma contribuição muito grande hoje para a gente. Por quê? Com essa união a gente conseguiu desenvolver métodos, né? E esses métodos, eles possibilitaram pesquisas em novos campos. Você é um engenheiro tentando colocar energia em algo que alguém da área da saúde vai utilizar. Então, a gente começa a unificar também as áreas de conhecimento, né? Já não fica tão estanque mais, né? E a gente tem a possibilidade de pensar no que é o nosso corpo, também pensando nas áreas do conhecimento. Por que que elas se unem tanto nessa época que a gente está vivendo? Porque as carências que são colocadas para a gente socialmente mostram que para esse ser humano aqui se desenvolver, ele precisa muito mais do que foi oferecido até hoje. E nós somos uma outra consciência também, né? Como você falou, do místico à ciência. Nós aqui, a gente também fala da parte energética, nós falamos muito da parte mental, né? E falamos da parte do corpo, como você está trazendo, e não tem mais como separar isso. Né? O nosso ser inteiro. Nós somos holísticos. E o legal é que você está trazendo uma informação que para mim era total desconhecida, eu estava realmente parada no tempo, e ainda com a parte que nos encanta, principalmente ao Anderson. Eu nem sabia que colocava no cristal os 40 Hz para colocar na orelha. E o cristal é fantástico. Em qualquer né? parte do corpo pode se colocar, não só na orelha. Não, é porque a gente está falando agora da... Então, e você vê, agora ainda tem mais a informação, não só na orelha, em qualquer parte do corpo. Opa! Porque, assim, que o cristal recebia, eu até já tinha visto. Sim. Mas não dessa maneira, que é um fragmento que você vai utilizar e vamos até um pouco além, né? Você vai usar numa medicina que ela é milenar e está atualizada. Olha que legal. Porque quando a gente fala em medicina oriental, a pessoa, né, ela viaja um monte de coisa e não sabe nem o que... Às vezes ela entende o que é uma medicina oriental. Então a medicina oriental ela vem de milhares de anos já. Muito antes da gente imaginar que existia a medicina como a gente vê hoje, de médicos mesmo, né? Era da época de curandeiros. E aí você traz uma notícia dessa que você está atualizando uma coisa milenar e que ela ainda faz bem para a saúde da gente, muito mais do que antigamente fazia. E a gente tem muito mais para aprender ainda, né? Porque nós temos a dificuldade da língua também, né? Hoje, para você traduzir um material em mandarim e conseguir realmente extrair desse material a essência para que você consiga trabalhar com ele é muito difícil. Para entender o que ele realmente é, né? Eu tenho 2 taiwanesas que trabalham junto no nosso espaço, né? E elas praticam porque a língua original deles é o mandarim. Então a gente sabe do nível de dificuldade. Eu tentei por 1 ano e meio aprender mandarim e pergunto o que eu aprendi. Muito pouco, né? Então assim, a gente sabe que é uma dificuldade muito grande. E aqui no Brasil, a única coisa que a gente tem assim de palpável é um acordo entre Brasil e China, com a Unesp de São Paulo, né? Universidade Estadual Paulista, para fazer a tradução juramentada, né, dos materiais originais do Confúcio. Então a gente teve a primeira publicação, que é os Analectos, onde você tem a possibilidade de ver a raiz de tudo isso, né? Então o Confúcio e os seus alunos, né? Então a origem, o princípio da matéria escrita, né? E ainda é muito pouco, é um rudimento ainda do que a gente pode, né? Então nós podemos descobrir muito mais ainda sobre a contribuição. E é gigantesca, hein? Porque a gente fala de milênios. Sim, da medicina chinesa para isso. Então, são muitos mestres, são muitos adeptos, né? Estudiosos que conseguiram chegar até a origem de algumas comunidades para buscar esses conhecimentos, né? Então, quando a gente está falando da aurícula, nesse caso aqui específico, nós estamos falando de um método específico, que é o método Huan, né? Que é uma médica chinesa, que conseguiu pegar essa sabedoria milenar e transformar isso num método e utilizar isso dentro de hospitais na China. E ela foi a pessoa que teve a visão
de, mesmo sendo médica, também ir para a área de educação, ensinar o que ela tinha conseguido sistematizar e ter orientandos em doutorado para fazer esse trabalho de sistematização escrita, né, daquilo que ela conseguiu organizar e praticar dentro de hospitais. É que eu acho que ainda a gente está nessa parte, apesar de ser milenar, né, eu digo até pela parte energética que eu trabalho, você falando que tem tudo a ver, para nós ainda mais abstrato ainda, porque energia, né, não vê. Só que tem tanta coisa que você vai aprendendo e que deveria ser documentada assim, sabe? Igual você está falando, tem tanta coisa para pesquisar e a gente ainda não pesquisou, né? Não está fazendo a pesquisa e agora é que eu sinto que é o momento. Igual a gente fala, né? Tem pessoas que acham que energia é loucura. Tem gente que acha que algumas terapias como que chama? Charlatanismo. Mas se a gente começar mesmo, fazer as pesquisas e começar a trazer os resultados. É isso que eu ia dizer, porque os resultados são. Os resultados estão claros. Exorbitantes, né? Você tem cura, você tem benefícios para a vida que às vezes a medicina tradicional ela não consegue. Não consegue. E assim, trabalhando na área por um bom tempo, a gente consegue reunir casos, né? Sim, casos que chegaram para você sem resolução, que a medicina convencional chegou a um limite e disse que o paciente não tem mais o que fazer, né? E de repente você vê esse paciente progredindo, vê ele se desenvolvendo, ele saindo daquele processo de deficiência e restituindo as suas energias, tendo uma outra possibilidade de vida, né? E é por isso, né, que a gente faz esse programa, não é, Anderson? Porque é sobre exatamente isso que você está falando, o progresso de alguns lugares que a gente já não consegue mais e você tem um resultado fantástico, né? A gente fala sempre trazer as novas ferramentas, né? Ou que já existem, mas que estão aí tão para trazer luz para onde está né? escuro, né? E olha que grandiosidade que você trouxe hoje. Ele disse tudo. Trazer luz para onde está escuro. Por quê? Porque às vezes, assim, eu falo por mim. Até conhecer, a gente achava que tudo isso é uma bobagem enorme. Aí você vai indo, você dá uma chance, você dá outra. Aí você vê a sua vida mudando. Exato. Aí você vê as coisas acontecendo. E aí quando você percebe, você fala assim, não, cara, eu vivia num engano porque eu não acreditava nisso. E aí, quando você começa a fazer, começa a tomar conta daquilo, que aquilo é bom para a tua vida, aí vai vir alguém e vai falar assim, mas isso é uma besteira enorme. Isso não funciona. Só que aquela pessoa também nunca deu chance para isso. E só vai dar quando precisa, né? Foi assim que eu comecei. É que nem você falou, você tomou água e falou, remédio. Eu cresci dentro de uma família que a gente levava o copo para frente da televisão ou do rádio, para que o pastor fizesse a oração e aquela água fosse abençoada e você tomasse aquela água abençoada. Você é 70% água. O teu corpo, né? E o cérebro. Então, que é mais ainda. Aí você muitas vezes se alimenta de coisas ruins. Por quê? Porque da mesma forma que você leva para a televisão no horário de bênção, o que você estiver passando ali também, se não for uma bênção, vai ser uma maldição. Se é uma maldição, você vai trazer também para dentro do teu corpo, que é água. E aí você vai ficando doente. Às vezes você não vai saber porque você está doente. Aí você fala, alguém jogou praga. Não, são consequências da vida e que a energia explica tudo isso. Aí quando você começa a ver coisas energéticas, você fala assim, caramba. Aí vai lá com você, libera, faz uma pulsão pequenininha, sangrou, a vida dele começa a não ter mais dor, não ter mais... Mas como isso? Simples. Ansiedade diminuindo. E Maria, eu vou fazer uma pergunta. Você não vai encabeçar um estudo para nós? Você que é da área da educação, que já esteve ali dentro, fazer as coletas de casos. O meu objetivo, até comecei a escrever, né? Deixei lá um texto pequeno lá no Eduz, mas não tive nem condições de ir buscar o texto, retomar e fazer, mas está lá para venda. Vendeu alguma coisa, porque nem fiz propaganda também, está lá parado. Mas assim,
a maior forma de você mostrar é falando da autocura. Sim. Talvez as pessoas entendam melhor isso. Como que eu me curo sem precisar de determinados recursos? Não me deixando adoecer. Né? Mas tá difícil Tomando hoje, a né? minha quantidade de água suficiente, olhando a qualidade da água que eu tomo, né? Me alimentando adequadamente e respirando de forma correta. Então, as 3 fontes de energia que a gente tem para viver bem e para ter saúde, ter equilíbrio, são essas, não existem outras. É o ar que eu respiro, a comida que eu como, a água que eu bebo. Então, se eu souber fazer esse triângulo funcionar, eu vou conseguir manter o meu campo energético muito bem, obrigada. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos combinar um dia para você vir falar só desse triângulo. É verdade. Porque eu notei, em alguns momentos, você falando a sua respiração. Aqui dá para ver você respirando. Aí você veio falando agora sobre respiração. Já falou antes e agora retomou de novo. Então a gente vai querer. E a aprender a entender respiração é muito importante, né? A respiração é. Gente, a gente só quase não respirar, fala né? de respirar. Não, mas a gente respira então, de modo incorreto. Mas por isso mesmo a gente fala, é só respirar. É só respirar. A gente respira só pelo superficial, né? A gente não faz a respiração completa. Você pode respirar com o coração no comando, com o rim no comando, né? A gente está falando de energia, não é? Nosso corpo é todo comandado por hertz, né? Sim, e ele tem, cada órgão tem uma frequência também, exatamente. Né? E para a medicina chinesa, o órgão da cura é o coração, né? Ele é o governador do corpo. Ai, que lindo. Então, 432 hertz é coração. Então, se você está num círculo aqui de conversas onde o coração está aberto para isso, nós estamos respirando com o coração, né? Nossa, eu vi um vídeo essa semana da coerência, né, do coração com o coração do cavalo. Eu achei tão fantástico aquilo. A frequência, né? Você entrar na frequência. Né? Ele consegue colocar você na frequência. Eu falei, mas olha aí, você é terapeuta, né? Eu sou terapeuta. Então, o terapeuta faz exatamente isso, né? Ele só consegue ajudar. Vamos colocar a palavra ajuda aqui, né? Mas sabe que faz mais que isso também. Mas o ajudar com a permissão da pessoa para que você esteja na frequência dela. Se ela não estiver na tua frequência, você na dela, não vai conseguir nenhum processo avançar, né? A gente até ajuda um pouco, mas com muita resistência, né? Você tem que trabalhar muita resistência da pessoa. Você fica batendo na parede, né? E aí o ganho é tão pequeno, então às vezes não compensa. Eu sempre peço com permissão, sem permissão. Tem que ser com permissão. Até para entrar na parte energética mesmo, eu até falo para o Anderson, para entrar no campo da pessoa, poderia entrar sem permissão? Posso, mas não entro. Mas é aquilo que a gente tinha conversado na aula, né? Que foi dado sobre... Tem um dos alunos lá mexe com cavalos, né? Isso. Maravilhoso, né? Ele vai vir, viu? E aí a gente estava conversando sobre isso e estava falando sobre os cavalos lá de Londres, lá dos policiais da guarda, né? Como que eles sentem? Aí ele estava explicando que há uma frequência, que sente, porque tinha uma indígena, a gente comentou sobre a indígena que foi lá. O cavalo se dobrou para ela. Por quê? O coração dela é diferente daquele que só queria tirar uma foto ali para se aparecer, e aí o cavalo vai e morde os outros, e ele não. E a criança com Down, o cavalo foi lá, encostou a cabeça nela. Então, assim, sente a frequência. É que, na realidade, eu acho que o animal, todos os animais, né, no estudo que eu tenho, por exemplo, quando você não vibra, né, você vibra nessa coerência que a gente fala, mas o animal é o maior sensitivo, ele percebe, o cachorro percebe, entendeu? Então, assim, é tão lindo isso, né? Mas ele vai vir para o nosso programa, só se prepara, tá? E ele é empresário, gestão, mas a gente tem que fazer uma propaganda, não tem? Tem. Mas é aí que eu queria entrar na questão do coração, porque, assim, o coração manda tudo, né? Manda. Então, o animal, ele não vai sentir o seu cheiro apenas. Ele vai sentir a frequência que você está. Exato. E ele vai entender isso. E a gente é muito grande, né? Esse trabalho é muito bonito. Vamos falar... Por falar em frequência, então vamos lá fazer um merchan do nosso grande amigo e patrocinador agora. É o Whindersson Academy. Se você quiser aprender realmente
como fazer finanças, a sua finança. Entra lá nesse QR Code que está aqui na tela. Você vai ver sobre desenvolvimento pessoal, você vai aprender finanças, você vai aprender a finanças empresariais e não só as pessoais. Tem dos dois modelos para você aprender. Tem mais de 180 aulas. Fala de vendas. Que fala de vendas, fala de finança, lucro. fala de lucro, fala de... Gente, é muita coisa, né? Até o nosso curso que a gente fez, ele falou que tinha algumas coisas lá dentro. Fala de RH. Se você quiser aprender RH para a tua empresa, você vai entrar ali, vai clicar. É uma bagatela que você nem vai acreditar que é isso só. Pelo conteúdo que tem. E eu falo para você, entra lá, aprende, compra o livro do Whindersson. Pai, Gente, você vai voar. Só para avisar, o livro eu já comprei 10, distribuí, inclusive o meu, e já pedi mais 10. E eu preciso também, que tem gente pedindo. Aquele livro lá que foi sorteado. Então, assim, E a pessoa, será que ela leu? Eu não sei se as pessoas E vieram a Andréia que foi sorteada, não foi? Que a gente contou com ela na imersão, podia falar como que foi a imersão com a gente, né? A experiência. Então, assim, ó, clica no QR Code, você vai ver a bagatela que é, entra lá e assiste as 180 aulas, pratique, que nunca mais você vai ser o mesmo nas suas finanças. Então, vamos voltar a falar do coração, tá quase na nossa hora. Então, a gente está na nossa hora, a gente vai ter que pedir para nossa querida Maria Cecília voltar, pra gente, porque foi muito rápido, né? Você tem um tempo pra gente, acho que janeiro, né? Porque até janeiro nós estamos... Acho que é janeiro, fevereiro. Janeiro, fevereiro, para a gente falar sobre respiração, comida, para a gente falar um pouco mais do corpo, dessa medicina que é milenar, mas hoje eu vi que está mais atual do que nunca. Eu também senti isso. E, de repente, até trazer um cristalzinho só para a gente ver aqui, mostrar. Sim. O que você acha? Tá o convite feito. Essa é a sua casa, a hora que você quiser. Isso, foi maravilhoso. Podemos sim. Muito obrigado por hoje. Deixa o seu Instagram, deixa o contato do teu Espaço Zen. É muito importante isso. Ok. Meu Instagram é Cecílio Maria. Né? E do espaço é Spaco Zen. É fácil de gravar. Né? E quem quiser ir lá no Spaco Zen, vai encontrar o que lá? Vai encontrar massoterapia, drenagem linfática, liberação miofascial, MIT Pilates, com treino funcional, vai encontrar fisioterapia, vai encontrar auriculoterapia, vai encontrar psicologia, vai encontrar acupuntura e vai encontrar a terapia psicoenergética emocional, conhecida como PDZ. Sim. Uau, gente. Que eu vou lá, hein? Não vai me tocar não, hein? Eu deixo você ir na aurículo, aquela controladora, né? Eu deixo ir na... Não, tem Pilates, Não, Pilates você tá também pedindo. pode. Sim, mas vocês estão convidados. E deixo aqui de presente uma sessão de aurículo. Não sei se vocês gostariam de Com certeza, conhecer, não oferece de né? novo, não. Sim. Mas vocês Gratidão. serão presenteados, sim, com uma sessão de aurículo. Ai, que delícia. muito obrigado. Nossa, foi um prazer enorme, né? Eu senti, assim, que faltou tempo. Faltou muito tempo, pelo jeito. Porque, infelizmente... Mas já vamos agendar. Então, gratidão por ter aceito esse convite, né? Assim, foi muito maravilhoso, né, Anderson? Eu amei. Eu agradeço a vocês o espaço. Eu acho que é muito importante, né, a convivência livre, né, para se falar, para se trocar informações e também a possibilidade de, mais do que trocar, mostrar para a população, né, que é possível você se cuidar, é possível você se precaver de muitos males que a gente muitas vezes deixa acontecer porque não tem o conhecimento específico para se preparar, né, em diferentes momentos da vida para viver bem, né. Hoje se fala muito de doença,
Para a medicina oriental, a gente tem que falar de saúde e não de doença. Então, a disfunção é algo que começa a ocorrer a partir de qualquer momento da vida em que você se descuida do triângulo aqui energético, né, que a gente precisa manter para ter o bem-estar. Então, esse momento foi muito importante para mim também, para saber como que vocês estão conduzindo, né, esse espaço e abrindo para a gente a possibilidade de conversar sobre, né? Sim, Estamos dispostos, sim, viu? E cada vez mais para que as pessoas conhecerem, né? Sim. tenham noção do que é esse mundo. É que não pare lá lá atrás como eu, né? E que tenha noção desse mundo para que não fique falando besteira por aí, dizendo que não tem nada a ver, que não faz sentido. Ciência pura, né? Gente, muito obrigado, Fábio. Muito obrigada, Maria, muito obrigado. obrigada. Estamos encerrando aqui mais um episódio. Chiquinho, obrigado novamente. Até o próximo episódio. Até o próximo. Na dança sutil das vibrações.